Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Estou olhando os pássaros e ouvindo como cantam. São tão bonitos. Ah, deixa de bobagem. Ficar olhando os pássaros. Que besteira. Anda, vamos chutar bola com os outros, vem. Não, eu não quero ir. Vá você, Amaury. Eu quero ficar aqui. Eu gosto mais de ouvir os pássaros. Vovô sempre diz que eles estão louvando a Deus com seu canto. Sim, você está bancando a menina, é? Ao invés de chutar bola com os outros, prefere ficar ouvindo pássaros cantarem? Eu gosto, e daí? Eu gosto mais do que brincar com vocês. Olhe, se você continuar desse jeito, os outros vão te apelidar de menina. Ai, eu não ligo. São todos uns briguentos e só gostam de brincadeiras estúpidas. E eu não gosto de nada disso. Bem, do que é que você gosta? Do campo, das flores, das ovelhinhas, de ouvir vovô contar histórias da Bíblia, de cantar hinos, da escola dominical. Tudo isso é muito melhor do que chutar bola, brincar de bandido, de guerra. E você tem cada uma, hein, Jairo? Quando a gente crescer, vai ter que ser soldado mesmo. Vai ter que ir pra guerra. Eu não. Eu vou ser pastor. Eu já disse até pro vovô. Desse jeito você vai ser um bobo, isso sim. Ah, menino. Não devia falar desse modo com o seu irmão, está ouvindo? Ah, vovô, o Jairo parece que não gosta de brincar. Pelo menos parece não gostar de se juntar às brincadeiras e os jogos da turma. Prefere ficar horas ouvindo pássaros cantar ou andando pelos campos no meio dos rebanhos. E só por isso você desfaz do seu irmão, Amaury? Fique sabendo que meninos como Jairo podem ser escolhidos do senhor como Davi. O rei Davi? O rei Davi, sim, senhor. Davi também gostava do campo, das ovelhinhas e dos pássaros. Oh, gostava, sim. Desde menino sentia a presença de Deus. Ah, é muito bonita a história de Davi, o grande servo de Deus. Eu quero ouvir a história de Davi, vovô. Quer contá-la para nós? É claro que eu quero. Aí todos os meninos precisam conhecer a história do rei Davi. Ah, Amaury, ande. Vai chamar a sua turma de amiguinhos para ouvirem também. Ande, vá buscá-los. Até as meninas quiseram vir, vovô. Eu estou vendo. Oh, isto está florido.
porque vocês são todos pequeninas flores do jardim do Senhor. Teremos uma mesa com chocolate e bolo depois da história, hein? O que acham, hein? Muito bem, muito bem. Mas agora façam silêncio, hein? Fiquem todos quietinhos para ouvirem a bonita história de Davi, o rapazinho que foi ungido rei de Israel por vontade de Deus. Vocês conhecem este livro que está em minhas mãos? E que livro é este? Muito bem, muito bem. É uma alegria ver que todos vocês já sabem que este livro é a Bíblia Sagrada. Oh, que bom se todos os meninos e meninas do mundo inteiro o conhecessem, pois desde cedo a palavra do Senhor seria então para eles, os homens e as mulheres do futuro, lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. E certamente teríamos um mundo melhor. Bem, mas agora vamos à história do rei Davi contida neste livro santo, a Bíblia. Samuel foi um dos grandes profetas do Senhor ao tempo do rei Saul. Da próxima vez talvez eu conte para vocês a história de Samuel, pois também ele ouviu o chamado de Deus menino ainda. Saul, o rei anterior a Davi, havia desagradado a Deus fazendo coisas erradas, quebrando as suas leis. Vocês que já estão na escola dominical sabem que Deus exige que suas leis e mandamentos sejam respeitados. Quando alguém quebra uma dessas leis ou mandamentos, Deus fica zangado, ou como qualquer pai quando um filho faz alguma coisa errada. E assim, Deus estava zangado com Saul por suas desobediências, e por isso resolveu escolher outro rei para Israel, seu povo. Os profetas eram encarregados de Deus de ungir em cada novo rei. Assim o Senhor falou a Samuel. Samuel. Fala, Senhor. O teu servo ouve. Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o Elenita, porque dentre os seus filhos tenho-me provido de um rei. Quem era Jessé, vovô? Jessé era filho de um efrateu de Belém de Judá. Tinha 8 filhos, sendo Davi o caçula. Assim como você, Jairo, é o caçula da família. E quando Deus falou assim com Samuel, o que é que ele disse? Samuel ficou com muito medo de cumprir essa ordem de Deus. Vocês sabem, a primeira coisa que Deus exige de nós é a obediência. Mas então Samuel disse a Deus: Senhor, como eu irei procurar Jessé? Quando Saul souber, me matará. Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungirás a quem eu te disser. Sim, Senhor. Assim farei. Então Samuel preparou-se para a viagem, para cumprir a ordem do Senhor. Já não sentia medo, pois sabia que, tendo Deus a seu lado, nada devia temer. E quando Samuel chegou a Belém, os anciãos da cidade, assustados, saíram ao seu encontro tremendo. Por que tremendo, hein, vovô? Porque sempre que um profeta do Senhor chegava a uma cidade, o povo já sabia que trazia alguma mensagem de bênçãos ou de castigos para tal cidade e seus habitantes.
Por isso, os anciãos de Belém assustaram-se com a chegada de Samuel. Samuel, servo do Senhor, é de paz a tua vinda. Tranquilizai-vos. É de paz a minha vinda. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E Samuel santificou a Jessé e a seus filhos que também haviam ido ao seu encontro e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, Samuel viu a Eliabe, o filho mais velho de Jessé, moço alto, belo, forte, e pensou em seu coração ao vê-lo. Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Não é o teu filho Eliabe o escolhido do Senhor, Jessé? Farei passar diante de ti Abinadab. Quem sabe seja ele. Abinadab, meu filho. Mas também não era Abinadab. Então, Jessé: Farei passar diante de ti, servo do Senhor, todos os meus filhos, então. E assim foi feito. Passaram diante de Samuel 7 filhos de Jessé, mas nenhum deles era o escolhido de Deus para ser ungido o novo rei de Israel. E olhem que eram todos uns moços fortes, saudáveis, bonitos, talvez iguais a muitos rapazes da nossa época que são apontados pelo mundo como moços de brilhante futuro, não só por possuírem bela aparência, mas também o que se chama de sabedoria, de estudos, de cultura. Mas, como vocês notaram, meus meninos, Deus não olha a aparência de um homem, de um menino ou de uma menina. Deus olha para o coração, para o íntimo de cada coração. Entendem? E depois, vovô? Depois que Samuel viu que nenhum dos 7 filhos de Jessé era o escolhido de Deus, o que ele fez? Quantos filhos a Bíblia diz que tinha Jessé? 8 filhos homens. Oh, muito bem, Amaury. Eu vejo que está ouvindo com atenção esta história da Bíblia Sagrada sobre o rei Davi. É isso mesmo. Tinha Jessé 8 filhos. E assim Samuel perguntou-lhe: Acabaram-se os mancebos, Jessé? Bem, agora só resta o caçula, Davi, que está apacentando as ovelhas no campo. Pois envia alguém a chamá-lo. Não nos assentaremos ao redor da mesa até que ele chegue. Farei como pedes. Mandarei um dos irmãos ao campo buscá-lo. Mas ele é tão novo ainda, quase um menino. Sua vida é nos campos, com os rebanhos. É simples, rústico, tão diferente dos irmãos. Ainda assim quero vê-lo. Para isso o Senhor enviou-me aqui, Jessé. Ele devia saber que o Senhor não olha para o exterior de um homem. Olha para o coração. Rapazinho ainda, assim como você, Amaury, Davi buscava estar em comunhão com Deus na paz dos campos, contemplando as maravilhas da sua criação, sentindo a sua presença em tudo à sua volta. Davi possuía um coração puro e um espírito reto, tão agradáveis a Deus. Nele não havia malícia nem desobediência. Por isso, Deus o escolheu para rei de Israel. Pois quando Davi apresentou-se diante de Samuel: Pai, estou aqui. O Senhor mandou me chamar. Mandei sim, Davi. Este é o profeta do Senhor, Samuel. Ele queria ver-te.
O profeta do Senhor? Meu filho Davi não é o que eu lhe disse. Quase um menino ainda. Por que o profeta do Senhor queria me ver? Teu filho Davi é jovem e formoso, Jessé. E o Senhor está me ordenando que o unja, porque é Davi mesmo seu escolhido. Meu filho Davi, o escolhido do Senhor. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Feito isto, Samuel voltou a Ramá, pois já havia cumprido a ordem de Deus. Mesmo ungido rei de Israel por vontade de Deus, Davi retornou à sua vida simples e pura, de guardador de ovelhas dos campos de seu pai. Continuou sendo aquele menino humilde, simples e de coração puro e sem vaidades. Davi sabia tocar harpa. Dela tirava lindos hinos de louvor, de adoração a Deus. Sua alma de poeta compunha as letras e as músicas dos mais belos salmos de louvor, de súplica, de adoração ao Senhor. Amaury, você já conhece os salmos de Davi, não? Conheço, vovô. Vocês sabem que o livro dos Salmos faz parte da Bíblia? Quase todos de Davi. E belíssimos. Verdadeiras orações em forma de salmos. Vovô. O que é, Jairo? Deixa eu recitar o Salmo 23. Eu sei ele inteirinho. Quando eu terminar de contar a história de Davi, você irá recitá-lo. Combinado? Combinado. E agora voltemos a falar de Davi. Depois que Samuel, por ordem de Deus, ungira rei a Davi, o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau. Não, não! Deixe-me em paz! Não me atormentes mais! Não! Não! Oh, meu rei, o que tens? Ouvimos os teus gritos. É um espírito mau assombrando-me dia e noite da parte do Senhor. Já não me deixa dormir, ao menos. Vou acabar louco! Ordene nosso rei a um dos teus servos que estão em tua presença que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará e te acharás melhor? Sim. Façam isso imediatamente. Procurem por todo o reino. Buscai um homem que toque harpa muito bem e trazei-o à minha presença. Andem logo! Andem logo! Senhor meu rei, eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, valente e sisudo em palavras e de gentil presença. Tu o conheces? Sim, meu rei. Chama-se Davi e o Senhor é com ele. É um moço de alma simples e de coração puro. Ele mesmo compõe salmos e hinos ao Senhor, tocando-os na sua harpa. Vive a guardar as ovelhas do Pai em comunhão com Deus pela meditação constante. Por isso o Senhor é com ele. Enviem mensageiros a Jessé com uma ordem minha para que mande esse moço com a sua harpa. Andem logo! Andem logo!
Será que teu filho Davi vai demorar para vir do campo? Não, não vai demorar. Na verdade, ele já está chegando. Ei-lo aí. Pai, por que temos tão grande honra de recebermos em nossa casa mensageiros do rei Saul? Davi, o rei Saul mandou buscar-te. Buscar-me? A mim? Sim. Mas por quê? Ele te quer no palácio, ao lado dele. No palácio? Davi, o rei Saul vem sendo atormentado por um espírito mau. E só alguém que a harpa bem poderá dar-lhe alívio, fazendo com que esse espírito se retire dele. Eu contei ao rei Saul que tu tocas a harpa muito bem. Falei-lhe também dos salmos e dos lindos hinos que compões em louvor ao Senhor. Terás de vir conosco para o palácio, Davi. É uma ordem real. Deixar esta vida simples e pura que eu tanto amo. O campo, as minhas ovelhinhas, meu pai e meus irmãos. Tens de ir, filho. Uma ordem do rei não pode ser desobedecida. Levarás como presente nosso ao rei Saul um jumento carregado de pão, um odre de vinho e um cabrito. Está bem, pai. Vou preparar-me para seguir com os mensageiros do rei. E os mensageiros retornaram ao palácio, levando com eles o rapazinho Davi. E Saul gostou tanto de Davi, que o nomeou seu pajem de armas. Na verdade, meus netinhos, tudo isso já era o plano de Deus cumprindo-se para levar Davi ao trono de Israel. Saul mandou dizer a Jessé: Deixe estar a Davi perante mim, pois achou graça diante de meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul... Oh, não! Não! Não me atormentes! Retira-te de mim! Não! Davi! 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 Pronto, meu rei. Aqui estou. A harpa, Davi! Toca a harpa, Davi! Toca para que este suplício termine, para que eu recobre a minha paz! Toca, Davi! Sim, meu rei. Tocarei. Davi tocava a harpa. Então, Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito mau se retirava dele. É por isso, meus netinhos, que devemos todos tocar e cantar hinos em louvor ao Senhor. Agradamos a Deus e estamos espantando o maligno ao mesmo tempo, entendem? Vovô, eu gosto de cantar. Posso cantar um hino agora? Posso? Depois, Jairim, depois. Depois que o vovô terminar de contar para vocês a história de Davi. É isso mesmo. Deixa o vovô continuar a história. Nós estamos gostando tanto. Ô, vovô, agora o senhor vai contar do encontro de Davi com o gigante Golias, não vai? Vou sim, vou. Prestem atenção e continuem quietinhos, né? Os filisteus fizeram guerra contra os homens de Israel. Nós vamos nos reunir todos e acamparmos no Vale do Carvalho para de lá combatermos os filisteus. Homens de Israel, não podemos fraquejar agora. Temos de ser os vencedores, não os vencidos. Os filisteus estavam de um lado e os israelitas do outro. E no meio deles estava o grande vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, mais de 3 metros de altura, um autêntico gigante. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, e era uma couraça pesadíssima, e trazia bronze por cima dos pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste de sua lança era como o órgão do tecelão, e o ferro de sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Sua figura enorme e feia era impressionante. Todos os demais homens eram como anões perto dele.
E adiantando-se à frente dos filisteus, que do alto do monte ficaram aos milhares observando-o, Golias, o gigante, desafiou com sua voz de trovão os homens de Israel. Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul. Escolhei dentre vós um homem que venha ao meu encontro aqui no vale. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Estais ouvindo? Isto é um desafio. Hoje desafio as companhias de Israel. Eu, Golias, o gigante, peço-vos, homens de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. O rei Saul e todo Israel, ouvindo o gigante Golias falar desse modo, espantaram-se e temeram muito. Eles ficaram com medo do gigante, não é, vovô? Oh, ficaram sim, Jairo, ficaram com um grande medo. Eliabe, Abinadab e Samá, 3 irmãos mais velhos de Davi, haviam ido à guerra com o rei Saul. Davi, porém, por ser o caçula, não acompanhara o rei aos campos de luta. Ele ia ao palácio todos os dias para tocar harpa para o rei Saul, mas voltava para apacentar as ovelhas de seu pai. Enquanto isso, o gigante Golias, durante 40 dias, apresentava-se para desafiar os israelitas. E um dia, Jessé disse a Davi: Davi, vai ao arraial onde os homens de Israel estão reunidos para combater os filisteus. Leva estes alimentos para os teus irmãos e procura saber se tudo lhes vai bem. Estes 10 queijos de leite oferece ao chefe de 1000. Filho obediente, Davi obedeceu à ordem de seu pai. Pela manhã, deixando as ovelhas entregues aos cuidados de um guarda, seguiu para o Vale do Carvalho, onde todos os homens de Israel estavam pelejando com os filisteus. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha e a gritos chamavam à peleja. Tudo isto meu pai mandou-me trazer para os soldados e para os meus irmãos. Mas deixo tudo nas tuas mãos e ao teu encargo, guarda de bagagem. Mas onde vais com tanta pressa, Davi, filho de Jessé? Entrar na batalha. Unir-me aos homens de Israel que estão partindo para a luta contra os filisteus. Não podes fazer isso. És um rapazinho ainda. O rei Saul não te quer nas lutas ainda. Davi! Davi! Mas, sem dar ouvidos aos chamados aflitos do guarda da bagagem, Davi correu a unir-se na luta contra os filisteus ao lado de seus irmãos, que ficaram muito preocupados quando o viram aparecer em plena batalha. Não devias ter vindo ao campo de batalha, Davi. Nosso pai mandou-me trazer alimentos para vocês, meus irmãos. Já trouxeste e já podes voltar. Aqui não deves ficar. Homens de Israel, estou esperando que mandeis um homem de verdade para pelejar comigo. Será que não há entre vós um único que tenha coragem de aceitar meu desafio? Quem é aquele que está gritando esse desafio lá no vale? E por que todos os homens de Israel fogem de diante dele? É o gigante Golias, o filisteu, que subiu para afrontar a Israel. Todos o temem. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá, e lhe dará a sua filha e fará franca a casa de seu pai em Israel. Mas quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ora, volta para casa, Davi. Por que vieste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Já expliquei. O pai mandou-me aqui a trazer alimentos para vocês, meus irmãos. Não acredito. Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Desceste para ver a peleja. Eliabe, meu irmão.
Por que te exaltas contra mim? Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? O rei Saul ficou sabendo dessas palavras de Davi e mandou chamá-lo à sua presença. Então não negas, Davi? Foste ver a peleja em pleno campo e disseste tais palavras? Sim, meu rei, senhor. Não nego. Os filisteus estão ganhando terreno. Seremos todos derrotados, porque realmente não há um único homem em Israel que tenha coragem de aceitar o desafio do gigante Golias. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o gigante Golias. Mas tu não podes ir pelejar contra este filisteu. Tu és ainda moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Não poderás vencer o gigante Golias, não. Ele te matará, e passaremos todos a ser escravos dos filisteus. Rei Saul, ouve bem. Este teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saí após eles, e os feri e os matei. Assim fará teu servo a este incircunciso gigante filisteu, que ousa afrontar os exércitos do Deus vivo. Ele te matará, Davi. O Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Está bem, Davi. Convenceste-me. Vou deixar-te ir. Mas antes quero que te vistas com as minhas armaduras. Sobre a cabeça levarás um capacete de bronze e usarás uma couraça para estares protegido. Levarás também a minha espada. E Davi vestiu-se de acordo com o desejo do rei. Mas quando sentiu sobre si o peso daquelas armaduras e couraças, quando cingiu a espada e começou a andar, voltou-se para o rei, dizendo-lhe: Não posso andar com tudo isto, pois não estou acostumado. Meu rei, perdoa o teu servo, mas não levarei comigo nada disso. Irei só com o meu cajado na mão. Levarei 5 seixos do ribeiro em meu alforje de pastor e mais a minha funda. Assim irei enfrentar o gigante filisteu, meu rei. E quando, no meio da trégua que se fizera no campo de luta, Davi começou a descer o vale ao encontro do gigante Golias, que continuava a desafiar os homens de Israel para enfrentá-lo. Os milhares de filisteus de um lado do monte e os israelitas do outro lado ficaram estarrecidos com a coragem do jovem e simples pastor de ovelhas. E um silêncio angustiante de expectativa pesou sobre o vale. Então, homens de Israel, onde está entre vós o valente que vai aceitar o meu desafio? Onde? 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 Mas que é aquilo que vejo caminhando nesta direção? É um menino ou um anão? Só pode ser. É esse o homem que arrumaram para enviar a mim, povo de Israel? É esse? Nenhum outro valente apresentou-se para aceitar o meu desafio. Eu sou esse valente gigante Golias. E vou punir-te, filisteu incircunciso, porque atreveres a desafiar os exércitos do Deus vivo. Sou eu algum cão para vires a mim com paus? Maldito sejas! Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Prepara-te para morrer! Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Que grande pretensão! Teu Deus para mim não existe! Pois hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra,
e ele vos entregará na nossa mão. Tu morrerás, não eu, mísero anão! Davi pôs uma pedra na funda e atirou contra o gigante Golias, que já vinha cheio de ódio em sua direção. A pedra acertou em cheio o gigante Golias e cravou-se-lhe na testa, e ele desabou de rosto em terra, morto. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra, e o matou sem que tivesse uma espada na mão. Depois, com a própria espada do gigante caído, cortou-lhe a cabeça, erguendo-a e mostrando aos filisteus que, horrorizados com a morte do seu campeão, fugiram, mas foram perseguidos e vencidos pelos homens de Israel. E assim, meus netinhos, vocês ficaram sabendo que Deus escolhe os meninos bons e obedientes para transformá-los em grandes homens, em reis até. Aprenderam também que o Senhor não olha o exterior, mas o interior do coração de cada um de nós. Acabou assim a história do rei Davi, vovô? Oh, claro que não, Jairo, claro que não. Mas por hoje nós a encerraremos aqui. O que vem depois sobre o rei Davi, eu lhes contarei mais tarde, quando vocês crescerem mais um pouco e puderem entender melhor a vida de Davi, já como rei e homem feito. Já podemos ir para a mesa do lanche? Daqui a pouco, daqui a pouco. Depois que o Jairo louvar a Deus, recitando um salmo de Davi. Jairinho, pode levantar-se e dizer o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Agora, todos juntos em coro, recitaremos o último versículo deste salmo tão lindo de Davi. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele.